Sabe quando se fala em cibersegurança, muita gente já pensa naqueles algoritmos super complexos, né? Inteligência artificial, coisas assim. Mas muitas vezes o trabalho se parece mais com o de um bom e velho detetive, só que no mundo digital. E toda investigação começa com uma pergunta. Pois é, pode não ser aquele barulho de vidro quebrando, mas uma invasão digital tem sim um som bem característico. Um som que a gente encontra nos registros do sistema, nos logs. E a primeira coisa que um analista faz é tentar ouvir o que esses logs estão dizendo. No começo, é quase um sussurro, uma única falha de senha. É como uma batidinha de leve na porta digital. Uma coisa tão comum que é muito fácil de ignorar. Afinal, quem nunca digitou a senha errada, não é mesmo? Só que aí, as batidas ficam mais insistentes. A origem é a mesma, o mesmo endereço de IP, mas agora tentando nomes de usuário diferentes. Root, admin, teste. Isso já começa a ficar estranho. Já não parece um simples engano. O padrão está mudando. E, de repente, não são mais batidinhas. É uma verdadeira enchente. A tela se enche com centenas de tentativas de login falhas, todas vindo da mesma fonte, numa velocidade absurda e implacável. Aquele sussurro virou um barulho ensurdecedor. Agora sim é um sinal claro de que tem algo muito errado acontecendo. Bom, essa é a primeira fase da nossa investigação. Analisar essa inundação de falhas. O objetivo aqui é conseguir encontrar um sinal no meio de todo esse ruído, a primeira pista que vai nos levar até o responsável. Com as evidências na mão, a gente já pode dar um nome ao nosso principal suspeito. O que acabamos de ver tem todas, mas todas as características de um clássico ataque de força bruta. E o que seria um ataque de força bruta? É exatamente isso que o nome sugere. É um script, um programa automatizado que fica tentando de forma sistemática e incansável adivinhar as credenciais de acesso. O objetivo é bem simples e direto: entrar no servidor, custe o que custar. E quais são os sinais que entregam esse tipo de ataque? Exatamente estes aqui: a repetição do mesmo IP milhares de vezes, o uso de nomes de usuários genéricos e, o mais importante, a velocidade. É uma velocidade mecânica que um ser humano não conseguiria ter. São as impressões digitais que o script deixa para trás. E aqui entra o grande desafio do analista: ter certeza absoluta. Será que é só uma pessoa com uma memória muito ruim? Ou estamos de fato diante de uma ameaça automatizada e mal intencionada? Fazer essa distinção é fundamental. E essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Uma pessoa de verdade tenta algumas poucas vezes, com seu próprio nome de usuário, de um IP conhecido e normalmente em horário de trabalho. Já o ataque de força bruta é o completo oposto em todos os sentidos. São centenas de tentativas, com usuários genéricos, de um IP totalmente desconhecido e quase sempre de madrugada. Os padrões não poderiam ser mais diferentes. Então, no fim das contas, tudo se resume a essa fórmula. É um insight que guia a intuição de um detetive de cibersegurança. Quando esses três elementos aparecem juntos, a chance de ser erro humano vai para zero e a certeza de um ataque se confirma. Certo, com a teoria bem estabelecida, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos para a parte prática da investigação, onde a gente vai interrogar os dados para descobrir o que exatamente o atacante está aprontando. A nossa investigação começa com uma pergunta bem direta. De todas essas tentativas de login que falharam, quem é o grande responsável por elas? A gente precisa identificar a origem de todo esse barulho. Para responder isso, se usa um comando no terminal, ok? Pode parecer um código super complicado, mas a função dele é bem simples na verdade. Ele vai lá nos logs, acha cada falha, pega o endereço IP de cada uma, conta quantas vezes cada IP aparece e, no final, organiza do mais frequente pro menos. É a ferramenta perfeita para achar o culpado. E o resultado é cristalino. Os dados apontam de forma esmagadora para um único endereço de IP. Esse é o nosso principal suspeito, a fonte de centenas de tentativas de invasão. Agora, temos um alvo. Beleza, já sabemos de onde o ataque está vindo. Agora, vamos entender como estão atacando. A próxima pergunta lógica é: quais são os nomes de usuário que estão sendo testados? Isso diz muito sobre a tática do invasor. E a análise revela uma lista de alvos bem óbvios. Root, admin, teste, não são nomes de pessoas reais. São aqueles nomes de usuário padrão que vêm de fábrica em muitos sistemas. É mais uma prova de que se trata de um script automatizado usando uma lista pronta dos alvos mais fáceis.
E agora, chegamos ao momento de maior tensão da investigação. Já sabemos que tentaram, e sabemos como. Mas a pergunta que define a gravidade de tudo isso é: depois de tantas e tantas tentativas, alguma delas funcionou? Para descobrir isso, usamos um último comando. Só que dessa vez, em vez de procurar por falhas, a gente vai procurar por um único sinal de sucesso no meio daquele caos todo. A frase Accepted Password é a busca pela agulha no palheiro que pode mudar tudo. E esse é o momento da verdade. Se no meio daquela tempestade de falhas, a gente encontra um único login bem-sucedido vindo do mesmo IP do atacante, o cenário muda completamente. Não é mais uma tentativa de invasão, é uma violação de segurança confirmada. Eles conseguiram entrar. Com a prova do login bem-sucedido em mãos, a fase de investigação acaba e a fase de resposta a incidentes começa. O analista agora tem um veredito oficial e precisa agir, e agir rápido. E a resposta é uma sequência de ações muito claras. Primeiro, o incidente é classificado oficialmente. Logo em seguida, o IP do atacante é bloqueado para cortar o acesso na hora. Depois, as defesas do servidor são reforçadas para evitar que isso aconteça de novo. E por fim, o servidor passa a ser monitorado com muito mais atenção. É o impacto real do trabalho de detetive digital. E isso nos leva à grande lição dessa análise. Ferramentas super sofisticadas ajudam, claro, mas nada, absolutamente nada, substitui a capacidade humana de enxergar padrões, de fazer as perguntas certas e de seguir uma trilha de evidências até a verdade. O olhar analítico vem sempre primeiro. E fica aqui uma reflexão final. Cada log, cada pedaço de dado, cada registro digital pode estar contando uma história. Se uma simples análise de logs de acesso consegue revelar uma caçada inteira a um invasor, imagine só o que mais pode estar escondido nesses oceanos de dados que nos cercam todos os dias.